de Cabelos ao Vento manda para você essa aqui, ó. Memo, você lidou com Antônio Luiz Neto. Queria saber se a ALN para você foi o presidente campeão ou uma pessoa que atrapalhou sua vida? Oxi, não, vamos lá, por partes. Em 2000, final de 2010, foi quando Zé Teodoro e Sandro vieram para o Santa Cruz. E aí, meu nome de Renatinho e Everton Senna já estava na base, estava eu e Gilberto, e só ia ficar Natan. Isso daí ninguém sabe. E aí... Vocês seriam dispensados. Vocês seriam dispensados. Para ser dispensado. E aí, Sandro falou assim, Memo, eu te conheço, eu tinha jogado com o Sandro 2008 e 2009. Lembra que Sandro jogou 2008 e 2009 na Série B? E Sandro me via ali, ele sempre falava para mim assim, rapaz, tu trabalha pra caramba, bicho, tu treina pra caramba, tu vai vencer. E todo dia que a gente concentrava, eu ia lá pro quarto dele, ele ficava, tipo assim, ali era a mentoria, né? Me falando, faz isso, trabalha, treina, poxa, tu é muito forte. Enfim, aí fui. E quando chegou essa época aí, que meu nome estava lá, eu falei para ele assim, pô, Sandro, meu nome está lá. Eu falei, mesmo, vá por mim. Eu já falei com o Zé vai te observar. Fica aqui. Falei, pô, Sandro, mas ninguém me quer, pô, presidente, diretoria, tudo meu nome lá. Vá por mim mesmo, fica aqui. Aí eu vou chegar nessa pergunta aí, isso aí faz tudo parte. Quando a gente começa a pré-temporada, e aí, primeiro amistoso no Arruda, tinha umas 5.000 pessoas, assim, foi aberto. A pré-temporada começa, eu no banco, tal. Infelizmente, Elton, que era o volante, machucou ainda no primeiro tempo. Aí eu entrei. Zé, entra lá mesmo. Eu vinha treinando muito bem, e Zé vinha me dando moral. Pronto, depois desse amistoso, eu comecei a treinar sempre titular. Aí um dia, vou resumir, aí Sandro depois chegou para mim e falou assim, rapaz, os caras já estão te olhando com outros olhos. E agora eu vou passar na cara dele. Olha, tá vendo o jogador que vocês queriam mandar embora? Aí eu comecei a jogar e decolar. Ir embora, ser destaque, melhor em campo. Quase todo jogo era melhor em campo. E lembra que a gente teve uma sequência de, eu não sei se foi 7 ou 8 vitórias em 2011. Foi. E aí, nesse jogo aí, a gente foi jogar contra o Corinthians de Caicó, Copa do Brasil, lá em Caicó. A gente venceu de 4-1. Eu lembro. E aí, nesse jogo, os caras foram me comprar. Na época, foi o Guarani. O Guarani foi me comprar. E aí, os caras ligou para Sandro. Quando ligou para Sandro, aí Sandro passou para o diretor, que na época era Albertino dos Anjos, né, eu acho. E quando passou para ele, aí eles vieram com outra proposta. Lembra que eu falei para vocês que era até 2012 meu contrato, e quando foi em 2011, eu renovei ainda por mais 3 anos. Eu falei isso agora há pouco, anteriormente. Foi. E aí eles me colocaram numa sala e me ofereceram o contrato. Quando eles me ofereceram, eu peguei o contrato assim, Aí falei assim, Albertino, tá vendo como Deus faz? Olha aqui o contrato. Hoje vocês me querem. E ontem vocês nem me queriam aqui. Meu nome nem aqui estava. Mas Deus, como tem o controle de tudo, queria que eu ficasse aqui. E usou Sandro e usou Zé, né? Sandro falou com Zé, observa esse menino aqui. E aí eu fiquei. E hoje vocês estão me chamando para renovar. Tá vendo como Deus faz? Ele baixou a cabeça assim, ó. E aí eu coloquei a mão no contrato, aí eu orei pelo contrato e falei assim, a gente renova. Aí renovamos, enfim. Passou, a gente foi campeão, aí a gente subiu de divisão e eu recebendo proposta. E nada do meu salário aumentar. Beleza. Chegou 2012, a gente bicampeão. Quando a gente foi bicampeão, sabe quem me mandou me comprar? Geninho.
Geninho mandou o diretor da Portuguesa, na época que estava na Série A, vir aqui me comprar. Geninho, vá lá no Santa Cruz e compre o volante, Memo. Os caras veio. Quando os caras veio, chamou Sandro. E Geninho te viu jogar aqui quando ele era técnico do Sport, né? E do Náutico, né? Em 2011. Aí em 2012 ele foi para a Portuguesa e falou assim: vai lá comprar esse jogador aqui, eu quero esse jogador aqui. Aí os caras veio me comprar. Os caras ofereceram, na época era 700 mil por 50% do meu passe. 700 mil. Chegou a 1 milhão por 700 mil. Ou por 50% do meu passe. Eu vou chegar lá. Quando a gente vira, foi bicampeão, e aí os caras me deram 3 dias para resolver. Aí me deu mais 3 dias. Aí no outro domingo teve a entrega de faixa no Arruda contra o CSA. Aí nesse jogo, ele, o presidente, não atendia telefone. Não, o empresário ligava, não atendia. Sandro ligava, não atendia. Sandro ainda deu a ideia. Pegue, venda Memo, vai ficar com porcentagem de Memo. E esse dinheiro você faz o CT todinho. Porque na época, hoje, se 1 milhão é dinheiro, imagina em 2011. Entendeu? Em 2011 não, né? 2012. E aí, ele, não, só vendo mesmo por 2 milhões. 2 milhões, ele vendeu Gilberto, que foi artilheiro do Pernambucano. Aí ele vai vender um volante por 2 milhões. Aí Sandro ficou arretado também. Sandro falou bem assim: olha, o senhor me deu carta branca, já estou vendo que o senhor quer intrometer demais nas coisas, então fique aí. Eu chorava depois desse jogo. Aí ele entrou no vestiário. Quando ele entrou, eu falei bem assim: eu quero falar com o senhor. Ele, não, eu só vendo por 2 milhões, falando alto. Eu falei: fala baixo, que nem meu pai, fala alto comigo. E baixa o dedo. Aí Caça-Rato estava até do meu lado assim. Aí eu saí arretado e falei com o Sandro, falei, olha, amanhã eu não venho treinar mais, não venho. E os caras, não mesmo, venha para não dar direito a você, dar justa causa, tal. Eu fui, treinei a semana todinha. Resumindo, isso foi numa segunda, no domingo para segunda. E quando foi na outra segunda, ele perguntou a Sandro, e agora, não dá para vender mesmo não? Aí Sandro tinha que falar na cara dele, né? Falar do presidente. O senhor tem que entender que quem entende de futebol está aqui, ó. O senhor não entende nada de futebol. O senhor não deu carta branca para a gente gerir. Olha aí o que Deus está fazendo através da gente aí. Agora o senhor está abrindo as asinhas. Futebol funciona assim, ó. Disse não a Memo. A Portuguesa já tem a segunda opção e a terceira. Disse não, desligou o telefone, ele pega o telefone e liga para a segunda opção. Até eu que não sou empresário, eu sei que um time, quando vai fazer uma proposta a um jogador, ele já tem o plano B e o plano C. E o C. Entendeu? E aí, eu ia para a Portuguesa, a Geninho falou assim, olha, compre ele, porque Guilherme está saindo daqui, vai para o Corinthians e ele vem para cá. Era o Guilherme, um volante. E aí, poxa, não, beleza. Aí eu fiquei animado para caramba. Poxa, eu ia receber, não sei se era 5, 6 vezes mais que eu recebia no Santa, que eu não recebia bem, não. Entendeu? A gente nunca recebeu bem. A gente da base. Mas recebia em dia mesmo? Ou também atrasava? Em 2011 não atrasou nada. 1 centavo não atrasou. 2011. 2012 foi até depois de Pernambucano. Aí vocês lembram que na Série C de 2012 teve um intervalo que ficou uns times... A briga do 13, não foi? Tal. Pronto. Aí começou a atrasar. Aí ficou 2 meses, aí pagava 1. Entendeu? Foi assim. E aí, aí entra nessa pergunta dele, sabe? Mas quem fez as coisas foi Sandro, junto com o Zé Teodoro. Primeiro Deus, né? Claro. Mas foi mais Sandro com o Zé Teodoro e o mérito foi para ele, como presidente, que em 2011 ele, como presidente, pagou em dia, até depois de Pernambucano de 2012. Entendeu? E por não conhecer o futebol como funciona, me prejudicou. Entendeu? Me prejudicou e muito. A pergunta que eu faço é,
Você acha que isso foi mais falta de experiência dele do que necessariamente uma falta de caráter? Eu não posso falar do caráter dele que eu não convivi com ele, entendeu? Eu acredito nisso, que ele não tinha experiência, acredito que queria, tipo assim, um retorno para o clube, também entendo, entendeu? Mas ele também tinha que entender o lado do atleta e saber que eu era um volante, que na época um volante para ser vendido por 1 milhão e ainda ficar com 50%. Seria Imagina, ótimo, já estava dando lucro. Eu me destaco na Portuguesa, na Série A, e o Corinthians me pega. Sei lá, 15 milhões, 10 milhões, vamos dar um exemplo. E o Santa seria 50%. Com 50%. Isso tudo o Sandro falou para ele. Entendeu? Sandro falou para ele. Mas a cabeça dura, achar que o retorno para o clube é isso e aquilo, e eu não dei nenhum, vamos falar assim, como é que eu posso falar? Eu sou da base, eu não dei nenhum custo para o Santa, entendeu? O Santa ia ganhar. Resumindo, saiu eu de graça, Natan de graça, Everton Serena de graça, Renatinho de graça, e só Gilberto, e ficou muito tempo, eu nem sei se o dinheiro ainda é bloqueado. Memo.